O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. A pior das loucuras é, sem dúvida, pretender ser sensato num mundo de doidos. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli Júnior, doutor em filosofia pela USP e doutor em filosofia da educação pela PUC. Paulo Giraldelli, meu amigo, o que significa eudemonia? Não tem nada a ver com demônio. Ó, rapaz. Verdade. Cuidado, tá na moda agora, hein? O quê? O demônio? Ó, tô ganhando maior grana com ele aí, pô, tirando aí a torta e direita nas esquinas. O demônio sempre deu dinheiro, né? O demônio é... E se Deus é brasileiro, o diabo também é. Não, o diabo parece que é argentino, né? Maradona, É né? verdade, tava com cara de demônio na televisão hoje. Você viu lá? Nossa, o homem tava empesteado, viu? Ei, eudemonia. Não, eudemonia é felicidade, né? É. Hoje nós vamos conversar sobre a felicidade, né? Você tá feliz? Você veio feliz hoje? Eu todo dia. Não. Até no meu pior dos meus mal humores eu tô feliz, né? Mas Existia um momento fantástico, genial. 14 bilhões de anos para chegar aqui. Isso aqui é fantástico, né? Eu tô com um pouco menos, eu tô com bem menos do que 14 bilhões. Você tá com mais, né? Eu tô com menos do que isso. Mas veja, olha, nós vamos conversar sobre a felicidade hoje. A eudaimonia, né? Mas a eudaimonia é a felicidade dos antigos. Isso tem uma diferença grande, que é a diferença entre você ser feliz conjuntamente, como prosperidade, que é a noção de eudaimonia, você ter êxito, você prosperar, você realizar as coisas que você quer realizar, você estar junto com a sua comunidade, chegando a uma situação de excelência. Excelência no sentido de que você chega à perfeição. E esse aspecto da felicidade grega, a eudaimonia, tem esse lado objetivo, que nós não temos mais. Nós trouxemos a felicidade para um campo completamente subjetivo. Quando você fala assim, você é feliz, você está perguntando o quê? Você está perguntando a respeito de um sentimento. Enquanto que o grego não está perguntando a respeito de um sentimento, ele está perguntando a respeito do êxito da família, do grupo, da cidade. Em outras palavras, o grego não é feliz sozinho, ele só é feliz coletivamente. Aliás, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Aquele ditado popular que fala andorinha sozinha não faz verão, é do Aristóteles. E ele usou esse ditado exatamente para dar um exemplo de eudaimonia. Você não pode ser feliz sozinho, porque a felicidade não é só um sentimento. Ela é uma situação objetiva de prosperidade, de realização do bem. De realização do bem, não no sentido moral, como nós falamos, o bem como sentido de bom, mas o bem como sentido de excelência. Então, você só sabe se uma pessoa é feliz, se uma pessoa alcançou a eudaimonia ou não, no sentido grego, quando termina a vida. Porque aí você faz o balanço se ela, se os filhos dela, se a comunidade, se o clã que ela estava, se todo esse grupo realizou aquilo que deveria realizar. Senão, não alcança a eudaimonia. Completamente diferente da nossa situação. Então, Paulo, porque às vezes eu acho que, eu tenho absoluta certeza, às vezes, que a felicidade é uma ideia velha, porque o que está por aí nas esquinas, né, é um caos, é confusão, ninguém se entende. Estava comentando agora, né, um pouquinho atrás, aqui na esquina, né, uma senhora e um garoto numa discussão tremenda, e por uma bobagem, né? Mas você veja, eles jamais vão imaginar, como grego, que eles não são felizes. Por quê? Porque essa situação pública
não tem absolutamente nada a ver com a situação privada particular. Eles estão brigando na rua, por conta do trânsito. Aí eles vão para a casa deles, a 4 paredes, e lá eles procuram a felicidade. Porque a felicidade moderna ela é subjetiva, ela é íntima, ela é a 4 paredes. Enquanto que o grego jamais, principalmente o filósofo, não o popular grego, mas o filósofo, jamais imagina que você pode brigar numa situação pública e ser feliz. Não, porque você já maculou a comunidade. Você já se mostrou incapaz de trazer a prosperidade para a comunidade. A eudaimonia é isso. Ela tem um lado hiper-objetivo. A comunidade tem que prosperar. A cidade, a polis tem que prosperar. Né? Nós não. Nós, tudo que é público, só causa desprazer para nós. A gente acreditar que uma parte objetiva tem a ver com a felicidade no nosso caso é maluqueira, porque a gente fala assim, não, tudo que é público só traz infelicidade. Todos os nossos, pagar imposto, serviço militar, tudo que vai para o sentido da convivência pública é para nós a infelicidade. A felicidade para nós é fugir, é sair do ambiente público e ir a 4 paredes. Por isso que a gente confunde muito a nossa felicidade com prazeres, muito segmentados, com satisfações muito segmentadas, pessoais. Inclusive, a gente reduziu tanto a felicidade a uma situação subjetiva, que a gente imagina que a gente é capaz de ser feliz, né, a 2, mas só um tendo prazer. Que é um absurdo, né? Para o grego seria um absurdo. Né? Mas para nós o absurdo é o grego, que acredita que pode ser feliz na política. Não, para nós a política só traz desgraça. A gente participa por obrigação, mas a gente não acha que ali é o campo da felicidade. Tudo que é público para nós é obrigação, é desgaste, enquanto que o grego faz exatamente o contrário. O grego antigo, principalmente o filósofo. Inclusive, você mande suas perguntas para a gente. O que é felicidade para você? As frases mais bacanas vão ganhar essa obra maravilhosa. Paulo Giraldelli Jr. DVD e revista, hein? É, maravilha. E tem mais outra. Foca aqui. Foca, esse é ótimo. Some. Aqui, deu uma viradinha e... É só mandar. Um truque aqui, rapaz. Vai cair na mão da Franciele. Vai cair na Franciele e a Franciele vai falar pra gente o que o pessoal tá dizendo sobre a felicidade. E o que pensava Aristóteles sobre a felicidade, né? Então, inclusive foi preceptor do Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, né? Pra você ver. Que doideira aquilo, do né? Alexandre veio o pessoal que gerou o Alexandrelli, não é isso? Não tem nada a ver. Eu vou bater lá na caverna de Platão, lá no Uga Uga. Escuta só, o coitado do Alexandre ficou muito pouco tempo com Aristóteles, na verdade, né? E até porque o Alexandre não teve nem tempo de muita coisa, ele morreu muito jovem, né? Ele conquistou tudo em 30 anos, porra. 30 anos ele morreu. Mas ele fez uma grande burrice também, né? Meteu fogo nas maiores bibliotecas do mundo de Alexandria, né? Mas veja só, o Aristóteles, né? Ele tem uma concepção de felicidade que é diferente. Ela é uma concepção de felicidade que é contestada no período. Porque veja, logo depois que o Aristóteles morre, você começa um período na Grécia com as escolas do estoicismo, os estoicos, e os epicuristas. E tanto os epicuristas quanto os estoicos, eles não estão ligados na ideia de felicidade como alguma coisa que não seja o prazer, principalmente os epicuristas. Quer dizer, os epicuristas insistem na ideia de prazer como um sinônimo de felicidade. E isso muda muito, porque o Aristóteles não está pensando no prazer como felicidade. Como é que o Aristóteles está pensando? O Aristóteles está pensando na seguinte coisa. Ele está pensando naquilo que eu falei, da andorinha. A andorinha não faz verão sozinha. O que é isso? Né? O meu pai, ele conseguiu realizar as virtudes que ele tinha que realizar? As virtudes da cidade, a coragem. Como que ele fez isso? Ele conseguiu. Mas
e os filhos conseguiram? Não conseguiram. Então ele não foi feliz. Ou seja, a felicidade para Aristóteles tem essa continuidade com os membros da família. E tem a continuidade com o papel que esses membros exerceram na comunidade. Ah, mas um filho não serviu militarmente Atenas, fugiu. Bom, então Atenas não foi feliz. Veja como isso está ligado, né? Tem uma ligação com o ambiente público. É uma situação, a felicidade tem um componente objetivo no Aristóteles. Quando você termina aí o período aristotélico, quando você, inclusive com a morte do Alexandre, você começa um início de subjetivação da eudaimonia. Você começa a um período onde as pessoas estão começando a trazer a subjetividade para a individualidade. Estão começando a esquecer essa noção de eudaimonia como tendo um componente objetivo. Então você vai pegar um cara como Epicuro, ele já vai trazer a questão da felicidade por prazer individual seu. Então, sabe por quê, Paulo? A visão do senso comum é a felicidade como um estado permanente, sabe? De felicidade que está relacionado com uma sensação, está relacionado com um sentimento. Eu não consigo associar a felicidade sem o uso racional. Não, em hipótese E as alguma. pessoas veem assim a felicidade como se fosse um estado permanente, entendeu? Do sentimento que você sente eufórico, etc e tal. Exatamente, quer dizer, por isso tem um componente objetivo no Aristóteles, por conta disso que você falou, do componente das realizações que implicam na razão. Então eu não posso, de maneira nenhuma, né, ter um projeto um projeto meu que esteja fora de sintonia com o projeto da cidade. Eu vou para um lado e a cidade vai para o outro, nenhum dos dois vai realizar a eudaimonia. Então veja, entra aí o papel da razão, entra aí o papel de eu articular, né, aquilo que eu tenho que fazer, o meu dever para conseguir a excelência, e aquilo que a cidade tem que fazer para ela conseguir a excelência. Mas como que a cidade vai conseguir a excelência? Como é que a cidade vai conseguir realizar o seu destino? Se cada um também colaborar com o projeto da própria cidade. Então, esse destino de Atenas está ligado ao destino de cada um. Quando a gente faz o contraponto, a gente percebe. Estamos todos aqui, 22 milhões de pessoas aqui em São Paulo. Aí, deu 57 milhões assistindo só o nosso programa. O que dá no Ibope, fora o pessoal que não é registrado. Né? Então, veja só, ontem choveu, lixo para tudo quanto é lado, a desgraça a cidade. Né? Aí aparece o sentimento coletivo. Né? Vai lá o Kassab tentar responder, aí por que não fez isso, por que não fez aquilo, por que não avisou, por que não tem... Aí aparece o sentimento coletivo. Mas acabou a chuva, acabou o sentimento coletivo. Volta cada um para sua casa acreditando que vai poder ser feliz na sua casa, acreditando inclusive que a desgraça foi só daqueles 9 que morreram ou daqueles outros que perderam a casa. Como se as questões voltam a ser individuais. Para o grego não. Para o grego, se a cidade, né, perdeu 9 pessoas, a cidade perdeu, então cada cidadão perdeu 9 companheiros. Então, nesse caso que você está me dizendo, a felicidade na cabeça dessas pessoas é uma ilusão. Na cabeça dessas pessoas, a felicidade está a 4 paredes. Ela não está, né? Por exemplo, a chuva de ontem. É contingencial. Inclusive o governador mandou rezar, né? Aqui não se pode fazer nada, é só rezar. Então vamos rezar, então. Na coruja ele vai rezar por nós. E o gorila comunista também. Esse gorila, ele veio aqui hoje com óculos do Alexandrelli, né? Meio vermelho. Um vermelho já não é nem mais comunista, esse vermelho não está nem... Né? E ele veio fazer companhia aqui para a coruja. Na verdade, esse gorila, eu trouxe ele aí hoje, né? Porque ele na verdade, você percebe que ele é uma figura feliz, né? Ele é uma figura feliz. Né? Mas qual é a felicidade dele? A felicidade dele é a felicidade animal. É a felicidade animal. Ele parece ser feliz. Por quê? Porque ele não tem problema. Agora nós não. Nós somos felizes na medida em que nós
ultrapassamos o problema. Então nós temos que usar a capacidade racional para sermos felizes. Porque nós temos que ultrapassar o problema. Pô, mas eu só quero usar a capacidade instintual, pô. Dançou. Por quê? Porque é exatamente o que a cidade fez ontem. Né? É exatamente o que a cidade fez ontem. Fizemos, olha, não era para ter já preparado. Por quê? Não, todo ano acontece sempre a mesma coisa, sempre a mesma história. É igual briga de torcida. Pera, veja só, eu tenho 52 anos. 52 anos. Eu assisto esse filme há 52 anos. Né? Então, o fato de você não ter um planejamento para enfrentar a chuva, significa o quê? Significa que o homem quer ser feliz abrindo mão da visão do coletivo e abrindo mão, Alexandrelli, da razão. Está abrindo mão da razão. Né? Em dois sentidos. Um, porque não preparou a cidade. Dois, porque não está percebendo que essas chuvas não são normais, que elas já são fruto do desequilíbrio ecológico. Porque eu tenho 52 anos, então já dá para perceber que piorou. Né? E agora com vocês, a Fran. A Fran, pô. A Fran vai mandar pra gente aí o que tá acontecendo na felicidade. A felicidade. Fran, diga. Fran. A Fran é o próprio exemplo da felicidade. Obrigada, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Ó, o chat tá bombando, não para de chegar mensagem, todo mundo querendo participar. Então, lembrando, é só você mandar uma mensagem pra gente, tá? Deixa seu e-mail também, não esquece de pôr e-mail. Você fala pra mim o que é felicidade pra você. Então, para começar, a Cláudia tá vendo a gente junto com a família toda lá de Miami, tá? Então, mandar um beijo pra Cláudia. E várias respostas. O Lucas está falando que felicidade para ele é poder ter a certeza de que ele vai chegar em casa às quintas-feiras, o computador dele vai funcionar, a Just TV também, e ele vai poder assistir o programa e participar junto com a gente. Isso é bom. Lucas, você é mais louco do que nós dois juntos. Embora isso, você tem que falar para ele que isso é satisfação, não é a felicidade, né? Ele fica satisfeito naquele momento. Felicidade é mais do que isso. O Ulisses está falando que felicidade nada mais é do que um estado contínuo de paz e conforto nos diversos aspectos essenciais da nossa vida. Várias mensagens. Tá felicidade, o Leonardo está falando, felicidade é ficar cheio de DVD em casa. Tá vendo? Eu entro quatro paredes. Mas tá vendo como todo mundo traz a questão da felicidade como felicidade moderna? Veja, é lógico que nós não podemos voltar, Fábio, nós não podemos voltar. Não tem como a gente respirar o ar grego de novo e voltar. Mas é bom tentar voltar, no mínimo, pela capacidade de ler e imaginar. Por quê? Porque aí você tem o contraponto. Para entender que não foi sempre assim. Para entender que isso foi um processo de subjetivação. Para entender que esse processo de subjetivação tem um preço. Tem um preço isso. Estamos pagando um preço. O preço do individualismo. Estamos pagando esse preço. Somos incapazes de ter projetos racionais coletivos. Perdemos o sentido de polis. Perdemos o sentido da felicidade objetiva da polis. Isso tem um preço alto. Pô, mas aí tá institucionalizado o caos, Paulo. Ué, se cada indivíduo que compõe a cidade não tem essa visão crítica do seu papel dentro da comunidade, dentro da sociedade, nós estamos vivendo o caos, então. Vira o caos, vira bagunça. Efetivamente, as pessoas não enxergam o caos. Elas não enxergam o caos. Hoje todo mundo acordou, Fábio, todo mundo acordou e foi para o trabalho como se ontem não tivesse acontecido nada. Como se não tivesse morrido 9 pessoas, como se não tivesse a cidade se desorganizado. Foi todo mundo de novo. Por quê? Porque aquilo não é problema delas. Elas não são habitantes de São Paulo. Elas estão em São Paulo, elas vivem em São Paulo, mas elas não são habitantes de São Paulo. Veja, você fala assim, mas isso é problema da cidade grande. Não, se você for lá, né, em Assis, se você for em Assis, se você for em Ibitinga, se você for em qualquer lugar pequeno, você vai ver a mesma coisa. Se você for num lugar de 30 mil habitantes, 5 mil habitantes, você vai ver a polis com as pessoas individualizadas do mesmo modo. E eu que o diga, porque lá na Unimar, em Marília e na Unesp, eu não posso passar nem na calçada. Não tem mais calçada lá. Como é que tem calçada? Como é que eles vão amarrar o cavalo se tem calçada? Para com isso. Fran, mas eu tinha mais pergunta aí? Não tinha? Não, tem sim.
Ó, o pessoal está comentando aqui que o Alex falou que está gostando bastante do debate e ele falou que a felicidade para ele é uma eterna busca do sentido da vida. Eu vejo bastante coisa nesse sentido aqui, como por exemplo, a Valéria está falando também que a felicidade ela é feita de pequenos momentos. E a Dayana falou que a felicidade é ter amigos. Ah, felicidade é ter amigos? Aí tem um ponto legal. Por quê? Porque, veja, esse aí, olha, tá pintando uma coisa interessante. Eu insisto com isso. Nós não vamos poder, Fábio, voltar aos gregos. Mas a gente tem que ver onde é que nós tropeçamos, aonde é que nós entramos por esse funil da subjetivação. Esse funil de tratar de... Tanto é que a psicologia é a ciência, né? Nós subjetivamos tanto, nós trouxemos tudo para o eu, a ponto da psicologia ser a ciência. Tudo tem que se resolver com psicologia. Né? Porque nós subjetivamos demais. Então, quando ela fala na amizade, aí é um ponto interessante de pegar. Por quê? Porque a amizade tem é um elemento que o grego valorizava. O grego não valorizava a cidadania. Então a gente fala assim, tá, esse problema aqui em São Paulo, falta cidadania. Não, cidadania não resolve. O grego, antes de ter a cidadania, ele tinha o quê? A amizade. A amizade é o elo. Eu sou cidadão, não porque eu moro em São Paulo. Eu sou cidadão porque eu sou amigo do Fábio que mora em São Paulo. E entendeu? que veio, é assisense, pô. Tá tudo bem, veio de Assis. Quem que veio? Quem que não veio de outro lugar? Só eu que não vim de outro lugar, que eu sou paulistano. Mas o resto veio tudo de outro lugar, pra cá. A Fran veio de outro lugar. Vocês são estrangeiros na minha terra. E uma perguntinha maravilhosa. O libertino pode alcançar a felicidade? Veja só, o libertino... Você acha que não há o hedonismo hoje em dia, exacerbado na televisão, que é uma caricatura do hedonismo? É uma caricatura do hedonismo. Por quê? Veja, os pessoal, aliás, o Epicuro, na época dele, ele já deu resposta para isso. Quando o pessoal começou a criticar, Epicuro, você fala que a felicidade é o prazer. Falou, calma. Aí ele explicou direitinho. Ele falou assim, não é o prazer, é a capacidade de nunca deixar de ter prazer. Então é diferente. Como é que eu nunca deixo de ter prazer? É porque eu sei começar e sei parar. Sabe, meu pai sempre falava isso para mim, falou assim, cerveja gelada é gostoso até a hora que você ainda está tendo o gosto do gelado. A hora que ela ficou um pouquinho amarga, não vai mais. Então a cerveja não tem um segundo copo. Sabe aquele negócio de ficar no bar e a cerveja está quente e você dá um gole? Que prazer é esse? O Epicuro fala, você é uma anta, você é uma besta. A cerveja... Não, o que o Epicuro faz? Ele vai chupando a uva, Ele não chega a experimentar o gostinho do azedo. Ele para antes. Por quê? Porque ele é educado para sentir prazer. O paladar dele está tão educado que ele vai chupando a jabuticaba, ele não chega a sentir o amarguinho. Ele para antes. Mas como que ele parou antes? Como é que ele sabia que ele foi educado? Educado para isso. É a mesma coisa. Igual a maioria do povo brasileiro que com a caninha 51 entrou no Guinness, livro dos recordes, né? Mas veja, as pessoas pensam, o cara que não é educado, o hedonismo tem uma educação. Você para ser hedonista, né? Não, e é sério o negócio, né? Não é? Não, veja só. Por que nós temos vários copos? Copos de tamanhos diferentes. Cálice, né? Por quê? Exatamente porque faz parte da educação do hedonismo, Fábio. De que jeito? Você pega um cowboy, né? O cowboy chega no balcão. Ele pega um uísque e vira, né? Por que ele vira? Porque aquela é a dose. Como eu não posso me educar, então o copo me dá a educação. Ele dá a dose certa para mim. É lógico que ele padroniza. É lógico que o copo vai padronizar. Então eu não sou hedonista por educação, eu sou hedonista pelos instrumentos. O instrumento dá, para mim, a condição. E me permita um adendo, por gentileza. Essa companhia de cerveja enorme que diz que refresca até pensamento, isso é um engano. Não está refrescando o pensamento, está refrescando
preocupações. Não Lógico. tá refrescando o pensamento. Desculpa. Bobagem, é bobagem. Reverteu, tá furado Não você. tem. Tá furado. Em tudo, em tudo. Quer dizer, o sujeito fala assim, quando é que eu faço exercício e sinto com prazer exercício? Eu sinto com prazer exercício até um determinado momento. Passou 1 milímetro, me dá cãibra. Então já não estou tendo mais prazer. Resultado, eu não sei ser hedonista. Eu não consigo ser feliz. É nesse sentido que... Mas que coisa fantástica! Né? Você veja só. Né? Veja só, olha. Tá quebrado? Por isso que, ó, veja só. Tá fechada a garrafa. Ele não Vamos tomou, abrir ele agora. não tomou ainda. No entanto, ele já está caindo. Mas quando ele tomar, né, Agora vem a pergunta fundamental. O jovem, nos dias de hoje, que abusa do álcool e das drogas, não está buscando a sua maneira a felicidade? não precisa ser do álcool e das drogas. Ele pode abusar de qualquer coisa. Abusou para o Epicuro, mas também para Aristóteles, viu? Isso de um modo geral. Abusou significa o quê? Eu não estou mais tendo prazer. Né? Você não pode abusar do álcool. Agora, tem um detalhe. Não, você cai aqui igual Alexandre. Tem um detalhe. Por exemplo, não se enche um copo desse de vinho. Isso aqui é uma falta completa de educação. Não, esse programa é nonsense. Mas veja só. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte. Na Grécia, não aparece nenhum cara, a nossa, a você que está assistindo, a Fran que não pode beber, né? A Vanessa acabou de chegar. A Vanessa, né? Que chegou e trouxe o néctar vindo do Olimpo. Inclusive, a saúde nos dias de hoje substitui a salvação, né? A saúde é fundamental, que é a felicidade suprema, porque sem saúde não se faz absolutamente nada. Mas veja só, deixa eu falar a história para você, dessa história aqui da bebida, que você falou e da droga. Você não encontra na Grécia um sujeito chegando para você e falar assim, beba com moderação. Se alguém chegasse na Grécia e falasse isso para o Sócrates daria uns tapas na cabeça dele. Por quê? Porque o Sócrates era de beber para valer. Baldão lá, né? Bebia mesmo. O Sócrates era de beber. O Sócrates, o pessoal falava assim, gente, vamos beber hoje, tanto assim. Eles combinavam quanto que eles iam beber. Mas eles jamais diziam para o Sócrates quanto que o Sócrates ia beber. Por quê? Porque o Sócrates não, ele podia beber a noite toda, de manhã ele estava na boa, ele estava tranquilo. Agora, por quê? Mas o Sócrates então era um bêbado? Não, ele sabia beber, ele nunca bebia além do prazer. Então, enquanto ele estava tendo prazer, ele bebia. Quando acabava o prazer, ele parava. Então, esta ideia de ter um anúncio, beba, você liga a televisão lá na Grécia Antiga, né? O Sócrates, o Platão, tudo, ligava a televisão. Não aparecia nunca essa propaganda, beba com moderação. Por quê? Porque não fazia sentido para eles. Fazia sentido. Apesar deles não participarem da filosofia do Epicuro, eles compartilhavam dessa ideia de saber até onde você vai. Né? Então, esse sentido da filosofia, nós perdemos. Então, nós substituímos isso pelo aparato, tamanho do copo, para você. Então, o licor se bebe com tal copo, o uísque se bebe com outro copo. Por quê? Porque como você perdeu a educação do hedonismo, você precisa objetivar a dose nos tamanhos dos copos. Isso é uma perda, é uma falta de educação. E eu tô com inveja de você, porque o meu copinho, por gentileza, câmeras, por gentileza, olha o tamanho do meu copinho, ó. Exato. Né? Ó, o cara, eu vou tomar no gargalo isso aqui. O cara que sabe beber, você pode encher o copo dele. O outro que não sabe, você tem que dar uma dosinha certa para ele. Só vai ter aquela dose, entendeu? Não vai ter mais. Senão não... Entendeu? Eu sou ser hedonista não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Hedonismo é muito difícil. É muito difícil. Porque, veja, às vezes você termina, você fez sexo e termina, né? De repente, você quer fazer de novo. Você não vai dar conta do recado. É verdade. Entendeu? Você não vai dar conta do recado. Se tiver exagerado na dose. Né? Mas o que é o exagerado? Você só sabe depois que exagerou, não é? Claro. O grego não. O filósofo hedonista não. Ele sabe no ponto.
É por isso que ele se recolhe para o jardim do Epicuro lá, para aprender isso. Para aprender isso. Por isso que ele planta. Ele planta para saber a maturidade do que ele vai comer, para ele entender o que ele vai comer, para ele saber o ponto que ele deve parar de comer. É esse o... A Fran tem mais perguntas aí, Fran? Tem Fran, e aí? várias perguntas aqui. Todo mundo tá escrevendo aqui. Só que, pessoal, não esqueça de colocar o e-mail para a gente poder depois entrar em contato e mandar os DVDs para vocês, tá? Então, deixa eu falar primeiro da Jéssica. A Jéssica falou assim que felicidade para ela seria dormir abraçadinha com a nossa Corugélia aqui do programa, nossa mascotinha do programa. Jéssica, ó, a Corugélia, ela tá louca por causa de você, viu? Você fique tranquilo. Se você quiser o comunista aqui também, ele vai também, entendeu? Isso é o quê? Isso aqui é um gorila comunista. Mas é o Stalin, então, pô. Na verdade, ele veio com esse óculos aqui em homenagem a você, né? Porque você vê que ele veio paramentado, né? Mas eu de comunista tô longe. Em Assis tinha muito, né? Tinha nada. Não tinha comunista lá? Imagina, tinha nada. Só tem fazendeiro. Fran, mas cadê? Vamos lá. O Almir está falando assim que felicidade é uma interpretação. Depende de como você vê. Depende de como a sua mente manipula os sentimentos. O Leonardo está falando que o libertino é aquele que tem mais felicidade. E tem gente reclamando aqui que o Alexandre ele falou da cerveja que refresca o pensamento. O Eduardo está falando que cerveja refresca o pensamento sim, principalmente a Pitu. Acho que deve ser dono da fábrica ali de cerveja, está se manifestando. Que cerveja que é essa que ele falou? Pitu. Não, Pitu é cachaça, né? Não é cerveja. É cachaça. É cachaça. É cachaça, né? Isso não refresca o pensamento, a Pitu já cai direto Os câmeras no saco, aqui esquenta. trabalham totalmente alterados, né, Imagina. psicologicamente. Então, A estão Pitu- todos a- em estado de êxtase, de embriaguez. A Pitu não refresca nada, ela cai direto, já vai nos órgãos genitais em primeira mão. E Paulo Giraldelli, Diga. quem pratica o mal é infeliz? É infeliz para o grego. É infeliz. Para o Sócrates, é completamente infeliz. Por quê? Para que eu seja feliz, eu tenho que ir em direção do bem. Por quê? Porque o bem é a excelência, é a realização das coisas perfeitas. Pronto, eu corro a cavalo, eu corro bem, então eu vou estar feliz. Eu ando de carro, eu ando bem, eu dirijo bem, então eu vou estar feliz, porque eu estou fazendo as coisas na perfeição. Então a perfeição, né, a ideia de perfeição, está ligado à ideia de encontrar o bem, está ligado à ideia de encontrar a eudaimonia. Isso no Sócrates é fechado, ele não sai dessa posição. Quem vai começar a desconfiar dessa posição, quem vai fazer um contraponto aí é o Aristóteles. O Aristóteles vai começar a chamar a atenção da seguinte coisa: pode ser que alguém fazendo o mal também seja feliz. Mas ele próprio, Aristóteles, vai desconfiar de que talvez isso não seja felicidade. Porque ela não é o alcance do bem. Talvez seja o quê? A satisfação momentânea. O grego fica muito preso a essa ideia. Nós é que quebramos com essa ideia. Nós é que quebramos. Como nós trouxemos a felicidade para o campo subjetivo e trouxemos a felicidade para o âmbito de um sentimento, como o sentimento é nosso, então nós acreditamos que podemos ser felizes curtindo o nosso sentimento, mesmo que o outro ao lado esteja passando necessidade, esteja sofrendo, e mesmo que sejamos nós mesmos que tivemos causado o sofrimento dele. Mas aquela frase do Nietzsche, aquele Nietzscheana que é maravilhosa, você chega numa sala, tem 10 pessoas, 9 estão felizes naquele momento. Aí tem um mal-humorado no meio, contamina os outros 9. Contamina. Sua felicidade não é tão empolgante assim, tanto quanto o mau humor, né? Não, quer ver, a ideia, né? Esse exemplo do Nietzsche é bom exatamente para quebrar com boa parte das questões que estão aparecendo. Porque boa parte das pessoas estão insistindo na felicidade como um sentimento exclusivo, individual, como um sentimento da alma, como um estado da alma, né? Enquanto que nós sabemos que isto é alguma coisa que pode ser chamado de satisfação, né? Eu estou vendo o outro numa situação ruim, então eu estou me satisfazendo, mas eu não posso dizer que eu estou feliz. Por quê? Porque eu não encontrei o bem. Não posso dizer que eu estou feliz, eu não encontrei o bem. Eu estou diante do mal. O mal não pode me fazer feliz.
Eu volto ao exemplo de ontem, viu, Vanessa, viu, Fran? Eu volto ao exemplo de ontem da cidade. A cidade ontem foi colocada nessa situação. Quem ficou feliz ontem de ver as pessoas morrerem? Ninguém ficou feliz. E elas morreram por quê? Porque todos nós fomos responsáveis. Ou porque não pusemos o lixo, ou porque votamos errado, ou porque não damos atenção para a situação pública. Nós criamos aquela situação. Nós não estamos sabendo enfrentar a vida coletiva. Nós somos responsáveis pelo caos que está aí. Pelo caos. Qualquer um de nós poderia estar naquela situação. Teve 9 pessoas que morreram. Nós vamos esquecer delas. É problema delas. Elas morreram. Morreram. Vamos virar estatística. Vão virar estatística. Né? Esse é o detalhe. Esse é o detalhe que a gente precisa chamar a atenção. Eu posso ficar satisfeito, mas eu não posso ficar feliz com isso. A felicidade, a eudaimonia para o grego, ela está no coletivo, ela tem um componente objetivo. Foi isso que nós perdemos. Foi isso que nós modernos perdemos. A Fran tem mais questões. Tem mais coisas aí? Tenho, eu quero falar que o José escreveu, ele está perguntando, Paulo, se o mal apenas satisfaz. É como dizer dessa turma, Hitler, Napoleão, Mussolini, né? Praticaram Stalin, praticaram altas atrocidades. Essas pessoas, não e aí? Precisa, não, eles exalavam felicidade? Né? Não precisa ir longe. Né? Não precisa ir longe. Qualquer pessoa, né? Nós temos esse ditado popular. Né? Nós temos. Nós falamos assim, olha, aqui se faz, aqui se paga. A gente não fala isso? Aqui se faz, aqui se paga. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que o cara, né, que está se satisfazendo com o mal, ele está se satisfazendo, mas ele não está gerando um componente objetivo. Aquilo vai atingir ele, mais cedo ou mais tarde. Aqui se faz, aqui se paga. É um modo da consciência popular de entender que o mal gera uma satisfação momentânea. Não vai gerar a felicidade. Por isso que eu digo a vocês, se vocês observarem uma criança maltratando um animal, cuidado, hein? Tem um futuro ditador ali. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Né? Paulo, o uso da razão, pode trazer a felicidade? Quando você fala razão, você sempre põe a mão na cabeça, né? É o cérebro, né? O fenômeno maior do corpo. Isso é uma coisa que você está supondo, né? Porque a razão, né, não necessariamente pode, né? A razão, porque veja, o que é a razão? Ela não é um poder cerebral. Ela é uma construção. Ela é uma construção humana diante de uma ação que será tomada e eu posso refletir sobre essa ação, a priori. Antes de tomar essa ação, eu posso refletir. Se eu fizer essa ação, me ocasionará tais e tais consequências. As pessoas não pensam nisso, elas são muito inconsequentes nesse sentido. Veja, aí entra... Que é o excesso no álcool, que é o excesso nas drogas, que é a violência, mas veja, que é o político inescrupuloso. Fábio, olha só. A razão, igualzinha à eudaimonia, ela também tem um componente objetivo. Ela não é um poder subjetivo somente. A capacidade de pensamento dos indivíduos. Essa é outra noção de razão complicada, redutiva. Por quê? Porque a cidade não tem cérebro, mas ela tem razão. Mas ela tem árvores, né? Eu posso chegar com uma serra elétrica no Ibirapuera e cortar todas as árvores. Bom, e aí? É um ato, não é? É um ato concreto, efetivo. É. Eu posso chegar numa vaga de uma pessoa que está numa cadeira de rodas ali, está marcada, uma vaga, uma pessoa que tem uma deficiência física. Estacionar meu carro ali e fingir que eu estou com uma deficiência. São as pequenas sacanagens do dia a dia. Sim, mas como é que a cidade... ferra no todo. Mas como é que a cidade reage a isso? Vamos supor que ela reage a isso tendo leis que façam com que você não faça isso. A outro beijo. Pro Gerson, né? Temos Gerson? que levar vantagem em tudo, lembra? Aquela propaganda do Sim, cigarro, não né? podemos entrar na história do Gerson. Veja só, você vai parar na vaga, ou você vai cortar as árvores do Ibirapuera. Você vai lá cortar as árvores do Ibirapuera. Vamos supor que você consiga, né?
E aí você é punido. Então a cidade, por leis, reagiu contra você. O que a cidade fez para reagir contra você? Ela impôs uma racionalidade contra a sua racionalidade. Né? Você foi irracional. E a cidade pôs uma racionalidade. E a cidade não tem cérebro. Então, ela não tem cérebro, no entanto, ela tem razão. É isso que nós temos que tomar cuidado. Tá vendo? Eu ia colocar cérebro nas árvores. Quando o cara chegar com a motosserra, a árvore dá uma porrada nele. Porque a árvore, o que ela faz? Ela faz parte da cidade. Então, o que ela tem? Ela tem leis protegendo. O que são essas leis? Uma racionalidade objetiva. É a objetivação da razão, para que não apareça o Alexandre lá para contar. Entendeu? Eu jamais farei isso. Né? Para não aparecer você. Então, veja, isso é importante a gente notar pelo seguinte, porque todo mundo, do mesmo jeito que a gente subjetivou a felicidade, trouxe a felicidade como um sentimento, a gente fez isso com a razão também. A gente acha que a razão é um pensamento humano. Mas quando a gente olha para o universo e vê as coisas funcionando, a gente fala, epa, peraí, calma, tem uma racionalidade nisso daí também, porque senão trombava tudo. Sacou? Então, a filosofia ensina você a ver a razão como subjetiva, mas ela ensina você a ver a razão também como objetiva, o componente objetivo dela. Nós modernos, Fábio, temos a tendência de trazer tudo para o nosso eu, subjetivar tudo. Né? E a gente vai perdendo esse componente objetivo da razão, da felicidade, que são importantes da gente notar isso daí. A gente não pode perder isso. Senão a gente vai reduzindo o mundo para o nosso interior, para a nossa psique. E aí a gente vai achando o quê? Que cada um de nós impõe tudo o que quer ao mundo. Não, isso não existe, é puro capricho, né? Ora! É puro capricho. O que é isso? Eu acho que até devaneios infantis, né? Sim, mas o que é isso? A situação do ditador que você falou. O Hitler e o Mussolini são exatamente isso. Mas tem um detalhe, 80% da Alemanha apoiou Hitler. Não. Opa, apoiou. A ditadura aqui também Depois, de 64, 80% da população brasileira apoiou também. Depois. Ninguém sobe ao poder Não. sem dar as condições históricas e o apoio da massa. Não, Fábio. O Hitler não foi eleito, ele tocou fogo no parlamento, ele mentiu para a população, acusou os comunistas, aí ele foi apoiado. E porque Nero também tocou fogo em Roma e Mas botou a culpa nos cristãos. Mas não que ele, Hitler, se elegeu legitimamente. De jeito nenhum. Tem mais questões? Mais? Tem várias questões aqui. A Júlia falou assim que felicidade é ter liberdade. Que essa é uma boa questão da filosofia. Essa é uma boa questão, O Rafael está falando que felicidade é uma invenção infeliz. Felicidade é uma invenção infeliz? Uma invenção infeliz. O que você acha, Fábio? Essa é boa em pensar nessa daí. Tem pessoas, eu acredito na experiência. Você mandou beijo pra quem? De sábado. Quem você mandou beijo? Eu mandei um beijo pro Sarney, que Sarney? é a excelência das virtudes no Congresso Deixa Nacional. eu falar pra você, eu vou mandar um beijo. Collor também, é outro que era mandar um beijo. Nada de Collor, nada de Sarney. Vou mandar um beijo para uma pessoa que merece um beijo. Vou mandar um beijo para o Marcelo Bueno, doutor em filosofia, estudioso do Hobbes, que é diretor do Mackenzie, está nos assistindo. Pô, eu quero um Leviatã pra mim também, pô. Aí que tá, eu sou amigo dele, você não é amigo dele. Aí, vou tá levar, vendo? Pô, aí se conhecer, pô. Vou levar você para conhecer o Marcelo. É. Desculpa, você tá falando do que mesmo? Você tá falando? A busca Busca? desenfreada pelo prazer leva à felicidade? Não, mas veja só, o que é a busca desenfreada pelo prazer? O Epicuro fala para você o seguinte, o Epicuro é o doutor em prazer. Não existe busca desenfreada ao prazer. Porque se é desenfreada, vai atravessar e passar o prazer. Vai derrubar o muro. Isso aí é a mesma coisa que você pegar o carro e pôr terceiro em Assis. Passa a cidade, porra. Não pode. Entendeu? Um abraço pra Rui Barbosa. Não pode. A felicidade, o prazer, é exatamente aquela situação da cerveja. Bebeu, tá gostoso. Epa, ficou um pouco amarga, ficou um pouco sem... Já não tá mais gostoso. Errou. Por quê? Você não podia sentir isso.
Você tinha que ser educado ao ponto de não chegar a passar por isso. Puta, descobri agora por que o vinho não tá descendo redondo. Eu tô mascando chiclete. Não pode. Eu peguei um negócio de 20 centavos com uma garrafa que vale 15. Não tem, tá vendo? Olha a falta de racionalidade. Falta de racionalidade. Fernando, por gentileza. E vinho pra mim, nada, Dando né? pro gato morto, né? Pra ver se ressuscita. não E meu pode. vinho também nada, né? 2 Não, copinhos Fran, só você- nada, vamos né? trabalhar, Não, tá vamos trabalhar, bom, né? laptop, vambora. Olha, Mas tá muito bom esse o vinho. José tá falando que essas pessoas que falam que a felicidade é uma invenção infeliz, é uma pessoa infeliz. Será? E aí, o que você acha, Paulo? Não, veja. Eu vou falar uma coisa pra você. Esse momento, pra mim, tá sendo fantástico. Ó, Pra mim, eu vou falar uma momento coisa pra extremo você. de felicidade. Quem que falou que a felicidade é uma ideia infeliz? O José? José, vou falar uma coisa pra você. Esse seu pensamento, ele é um fio de um bom novelo filosófico. Por quê? Vamos supor, né, o Adorno, por exemplo, um filósofo da escola de Frankfurt, ele tinha pavor da gargalhada. Século XX. Ele tinha pavor da gargalhada. Ele gostava do sorriso, mas ele não gostava da gargalhada. O riso zombeteiro do Voltaire. Por quê? Porque é exatamente isso. Muitas vezes você fala assim, eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Quando você começa a ficar nesse estado de euforia, que não é a felicidade, é um estado de euforia, você começa a ficar, em um estado subjetivo, no sentido moderno da palavra, você começa a ficar o quê? Insensível à dor do outro. Então, se for nesse sentido, José, se você está querendo alertar com esta frase que nós trouxemos a felicidade para o nosso interior a ponto de nós ficarmos satisfeitos conosco mesmo, mas não ligar mais para o outro, então sim, então a felicidade é uma ideia infeliz. Nesse sentido é uma boa, né? Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. É por isso que eu bato na tecla. Eu bato na tecla. Se a felicidade tiver um componente objetivo, isso não acontece. Uma pergunta essencial, Paulo. A paz, a tranquilidade, o bom fluir da alma, é possível? Completamente possível. Para o Epicuro é completamente possível. Fazia parte daqueles 4 remédios, né? O tetrafármaco. Né? Para quê? Para você escapar da ansiedade. O que ele queria? Que você não se preocupasse com a morte, porque quando a morte chegar, ela não vai te pegar, né? Dado que a hora que a morte chegar, você morreu, ela não vai te pegar. Mas você pode ficar aí um bom tempo na UTI, entubado também, mas né? Aí não é a morte. Não, quando a morte chegar, ela não vai te pegar, porque você morreu. Então você Imagina que ela foi... Você não tem que se preocupar com a morte. Segundo, não se preocupar com os deuses. Por quê? Porque os deuses são deuses. Se eles são deuses, eles não vão estar preocupados com você, que é um mortal, que é menor do que eles. Então não se preocupar com eles. Então você já tirou a morte e os deuses da jogada, né? Então isso já dá para você uma tranquilidade grande na vida. Aí o mal. Você pode ficar preocupado com o mal? Não, por quê? Porque não há mal que nunca acabe. Dado que tudo é transitório, você vai passar por uma situação malévola, mas uma hora ela vai acabar. Pode acabar com a morte também, mas vai acabar. Ela não é eterna. Mas eu não queria, por exemplo, que o regime de exceção condenasse eu e você ao exílio e ficar 10 anos para voltar depois pro Brasil, né? Isso é muito ruim, né? Não. Ruim, porém o quê? O que faria com que nós, no exílio, sobrevivêssemos? O fato de saber que iria acabar. Que um dia ia acabar. A bendita esperança. Exatamente. É isso que o Epicuro está falando. É isso exatamente. É o terceiro remédio, né? O tetrafármaco são 4. Você se livrar de se preocupar com a morte, se livrar de se preocupar com os deuses, se livrar de se preocupar com o mal, né? Aí já falta um. Tem mais? Tem mais? Mas Sim. Mas deixa eu falar vamos fazer aqui, eu vou fechar já. Vou aproveitar para todo mundo que mandou mensagem pra gente hoje, já que o programa é sobre a felicidade, vamos dar uma felicidade a todo mundo, vamos mandar DVD para todo mundo que escreveu pra gente? Vamos dar felicidade? Não, vamos dar satisfação. Satisfação. Felicidade. Ótimo. Então, o Lucas está perguntando, felicidade no conceito eudaimonista é saber que o outro está feliz? Veja, se a situação na questão do daimonismo, o outro não vai ter o sentimento. É isso que nós estamos tentando conversar.
Felicidade para o grego, para o Aristóteles, para o Epicuro, até mesmo para o Santo Tomás, pro Santo Agostinho e para o Santo Tomás, que fazem parte que são medievais, mas fazem parte dessa cultura grega. Desordens da juventude. Até mesmo eles, a ideia é, se não tem o componente objetivo, não tem felicidade. Felicidade para o grego não é um sentimento como é para nós. Nós é que somos voltados para nós mesmos, nós modernos, somos voltados para nós mesmos. O grego não pode fazer isso e o medieval também não, em certo sentido. Ele precisa de um dado objetivo, ele precisa ou do funcionamento da cidade, seja a cidade terrena, seja a cidade celeste. Mas ele precisa de um componente objetivo para ele estar bem, para ele encontrar o bem, para ele encontrar a excelência. E nós não... Veja com a dificuldade, veja que várias perguntas mostram a dificuldade das pessoas de pensarem isso, porque elas estão impregnadas da ideia do sentimento, né, da subjetividade, da subjetivação. Por isso que a felicidade é importante, porque nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Paulo Giraldelli, muito obrigado. Mais uma conversa nossa.